Bem, estamos iniciando aqui a aula do dia 13 de abril de 2020 da disciplina de compiladores no período aí de suspensão das atividades presenciais devido ao coronavírus, ok? Nós vamos continuar hoje falando do... De certa forma, a gente já finalizou o conteúdo teórico da análise ascendente. Acho que foi o capítulo mais extenso até agora em termos de conteúdos novos, ok? Nós vamos prosseguir agora mostrando uma ferramenta que implementa as metodologias que nós vimos na análise ascendente, ok? Se tiver algum problema no áudio ou no vídeo, vocês falem alguma coisa, ok? Vamos aqui para a apresentação, certo? Como eu disse para vocês, nós já vimos a análise sintática LR0, SLR1, vimos a geral LR1 e vimos a LR1. Então nós vimos os algoritmos, ok? Agora vamos partir para um software que implementa um desses algoritmos. Na verdade não implementa, né? Porque para implementar você entende que é uma gramática específica, né? Mas não. Você vai fornecer uma gramática, ele vai gerar o autômato, construir a tabela e utilizar lá o código para você fornecer as entradas e ele executar as ações lá da análise sintática. Qual é esse software? É o IACC. É que ele não está pulando. Eu acredito que seja o slide 50? Não, já pulou um pouquinho. É o slide... Vamos ver. Tive isso aqui, né? Terminamos LLR. Vamos para o slide 42. Ok? O IACC, né? O IACC é uma sigla para Ieta Noda Compiler. Ok? Ieta Noda você pode traduzir de uma maneira rudimentar como mais um, né? Mais um compilador de compiladores, ok? Porque na década de 70 tinham vários softwares diferentes que faziam o que o IACC faz, ok? E a partir da primeira versão do IACC, ela se consolidou no começo da década de meados da década de 80, né? O pessoal que trabalha, que desenvolve software livre, né, o pessoal da Free Software Foundation, né, desenvolveram uma versão open source do IACC, que funciona como IACC, mas era open source, que é a versão que a gente usa. Essa versão ela é chamada de Bison. Bisão, eu acho que é aquele animal que vivia lá nas pradarias americanas, né? Então, quando você fala Bison, é a versão em código aberto do IACC. Ok? A versão clássica lá do IACC, acredito não ser mais nem mantida, né? Mas essa Bison até hoje tem lá novas versões, as pessoas estão aprimorando. Ok? Tem a Bison e tem a Bison mais, né? Assim como você tem C e tem C++, né? A Bison++, se eu não me engano, eu não sei se ela foi construída do zero em C++, enquanto a Bison, ela tinha sido construída só em C, né? Ok? Uma piada em relação a esse Bison++ é que o cara criou esse Bison++ na universidade, como software livre, e depois foi atrás de emprego na indústria, né? E o cara que entrevistou ele para o emprego disse, olha, aqui a gente estamos utilizando essa ferramenta Bison++, então você tem que entender como essa ferramenta funciona. Ele disse, não, tudo bem, fui eu que escrevi o Bison++. Né? Aí o cara não acreditou, não,
naquela época não tinha internet assim tão difundida. Aí ele foi lá e mostrou o código-fonte que ele tinha construído, né? Nos disquetes lá de 5 polegadas, alguma coisa. Ok? Então, desde aquela época, ela é uma versão mantida, certo? Mas o que é que ela faz? Olha, quando você dizia compiler, é um compilador de compiladores. É porque antigamente tudo era feito dentro do IACC. Ok? Hoje, você tem outros softwares que ajudam naquela parte de back-end, de otimização, de geração de código. E o IACC acaba funcionando com o Lex para ser o front-end. Então ele é um gerador, né, de quê? Analisador sintático. Então ele vai pegar a gramática, vai construir o autômato, certo? E lá tendo o autômato você constrói a tabela, e a tabela você tem um código genérico que vai pegando a entrada e o estado da pilha e executando a ação da tabela. Basicamente isso. Então ele é um programa que recebe como entrada uma especificação da sintaxe. Como é que eu especifico uma sintaxe? Uma gramática BNF. E produz como saída um procedimento de análise sintática para aquela linguagem. Então, como saída, ele vai ter um procedimento. Ele vai ter tabela, né? Autômato, né? E o código genérico consultando a tabela e realizando aquelas ações. Quais são as ações? Shift ou Reduce. Ok? Isso daí, por si só, já bastaria para, dado uma sentença, um programa gerado com IACC me dissesse se a sentença faz parte ou não da gramática. Ok? Mas a gente vai ver que nós vamos conseguir anexar qualquer código arbitrário a essas ações aqui de redução. Então, quando for reduzir, além de reduzir, que significa alterar o estado da pilha e tudo mais, eu posso chamar qualquer outro código em C para fazer qualquer outra coisa. Posso chamar um printf, posso chamar um código para construir uma árvore, posso mandar uma mensagem na internet, podia fazer o que diabo eu quisesse, entendeu? Ok? Compilador de compiladores. Agora, qual é o algoritmo que ele usa? Ele vai construir o autômato LLR. Ele não vai construir o LR1, que tem aquele monte de estados para cada entrada possível à frente, né? Ele consolida nos estados de núcleo e faz aquela verificação para os conjuntos que podem estar nos primeiros de cada uma daquelas transições lambda. Ok? Tem várias versões, como eu já disse. A versão que a gente usa é essa Bison. E funciona com C e C++. Professor, só funciona com C e com C++ o IACC. Existem outros programas que fazem o que o IACC faz e tem suporte a outras linguagens. Se eu não me engano, o mais famoso, eu acho que é assim, EntLR, né? Essa daqui tem para Java, C++, C Sharp e por aí vai. Mas tem outros, gente. Não é só esse daí, não. Tem outros que implementam o LR1 por completo. Tem outros que implementam, não. Nós fizemos uma versão mais simples, programática mais simples. Vamos fazer o SLR1 que roda mais rápido. Aí tem várias opções, ok? Mas nós vamos usar o Bison, que é o IACC. Ok? Para instalar, nós fazemos sudo apt install Bison. Certo? Eu também acho que se você fizer sudo apt install IACC, também dá certo. Isso é uma coisa muito consolidada, não tem muita discussão não, ok? Em termos se vai pegar um IACC ou outro, não. Pega o Bison mesmo que funciona, que é o mantido. Então, ao fazer isso, você instala o Bison, mas o comando que fica disponível no terminal é o comandozinho IACC mesmo, você pode usar numa boa. Ok? Você pode chamar IACC, você não precisa... Eu nem sei se chamar... Né? Se eu chamar IACC, ó, você viu que ele reclama lá do Bison, né? Então se eu chamar Bison, também funciona. IACC ou Bison,
Qualquer um deles está funcionando, ok? Certo? Aí, o que é que eu forneço? Aí você nota que tem uma semelhança com as cores do Lex. Certo? E não é por acaso. Essas duas ferramentas, elas foram sendo desenvolvidas em conjunto, né? Ok? Então, o que é que você tem? Você tem uma parte de definições. Aí, percentil, regras, percentil, rotinas auxiliares. E o arquivo, por padrão, isso ele não checa, mas por boa prática, você coloca uma extensão .y. Certo? E onde é que vão estar? Onde é que vai estar a gramática? A gente vai ver que a gramática está naquela parte de regras. Certo? A gente vai ver que é a gramática e ações. Tudo bem? Definições, regras e rotinas auxiliares. Perfeito. Por padrão, ele gera, quando você chama em ACC, num arquivo .y bem formatado, né, ele vai gerar esse cara aqui, ó. ytab.c. Né? Tab, você vai ver tabela, né? Como se fosse um algoritmo baseado na tabela do LLR1. Você pode passar um argumento para gerar isso aqui, que é quando você quer integrar o IACC, o teu analisador sintático em outras partes do teu compilador. Aí tem que ter o cabeçalho para as funções, ok? Mas não é nada fora de série não, esse arquivo.h. Certo? Então, esse tem que lembrar. Definição, regra e rotina. Vamos ver o que cada uma dessas partes diz, tá bom? Vamos lá. O que são as definições? Certo? A primeira coisa é o seguinte. Ele não faz análise léxica. Então, ele supõe que ele consegue chamar uma função que vai retornando as marcas. Certo? Então, lá no Lex, você não fez o Lex? Não se lembra o Lex? O Lex ele conseguia tratar as marcas, né? Então, de fato, na prática, o IACC ele tem que chamar um analisador léxico, que pode ter sido feito no Lex, ou você pode ter feito manualmente. A gente vai ver um exemplo aqui que o analisador léxico simples você faz manualmente. Ok? Mas o mais importante, parece um pouco fora do fluxo, mas as marcas e os tipos de dados necessários para a geração do analisador sintático. Você define as marcas no analisador sintático. Então seria como se você, vou fazer uma linguagem. Você começasse fazendo a gramática, certo? Visse o que seria terminal, definisse os terminais, as marcas para cada terminais. E onde é que fica essa definição? Na parte de definições. A definição fica na parte de definição. Ok? Então lá nas definições vão ter as marcas. Vai ter o quê? ID, NaN, operador, mais operador, as marcas. Ok? E ele supõe que existe um analisador léxico que vai lendo a entrada e já vai cuspindo essas marcas para ele. Toda vez que ele invoca, vem uma marca. Então você imagina lá no algoritmo, né, que você tem aqui uma pilha, né? E tem lá aquela entrada lá. Ok? Ele chama getToken. E getReturn vai retornar, aqui no caso, ID, que é um identificador. Né? No caso, se a gente usar o Lex por padrão, eu acho que é esse o nome da função, YYLex. Mas no fundo é um getToken. Ok? Então lá ele já supõe que existe. Agora, quais são o conjunto de marcas possíveis? Está definido lá no arquivo do ACC. As expressões regulares, não, é lá no Lex. Ok? Então você tem que pegar algo que você define em ACC
e mandar para o Lex. Certo? As marcas são constantes inteiras, definidas, que devem corresponder, óbvio, às máquinas geradas pelo usador Lexo. Então, o fluxo, quando você vai integrar um programa que você, um analisador sintático gerado no IACC com um analisador léxico gerado no Lex, é você pegar o ytab.h gerado pelo IACC e incluir lá no Lex. Porque aqui vão estar as marcas. Ok? Você pode recolar e colar essas marcas nos dois cabeçalhos, né? Você pode pegar as marcas lá gerada lá no IACC e colocar no Lex, ou incluir o arquivo de cabeçalho gerado pelo IACC no arquivo gerado pelo Lex. Fica um pouco estranho porque a gente aprendeu primeiro o Lex para depois ir para o IACC, né? Mas o fluxo seria definir as marcas no IACC, gerar o tab.h e levar para o Lex, e lá no Lex criar as expressões regulares para reconhecer essas marcas. Ok? Mas se você for pensar bem, você vai criar uma linguagem nova, né? Dificilmente você começa criando a partir das marcas, né? Você começa pensando na gramática da linguagem. Depois que você vai definir as marcas. Então, faz algum sentido, né? Ok? Também nessa seção, além dessa parte de cuidar das marcas, estará o código em C, que deve ser inserido diretamente no analisador sintático. Que código em C é esse? Qualquer função auxiliar que eu vou colocar, mas eu posso também botar nas rotinas auxiliares lá embaixo, ok? Mas em geral aqui você pode colocar, sabe o que, gente? Os protótipos das funções, né? O que são os protótipos das funções? Né? A assinatura, né? Tipo de retorno, nome da função e tipo dos parâmetros, né? E também aquelas diretivas include lá do C para usar outras bibliotecas. Ok? Se eu for apenas estudar se a gramática está correta, tudo, eu não preciso usar nada dessa definição. Eu quero só gerar lá um negócio que não faz nada, só ver se a gramática está correta. Você não precisa botar nada lá. Ok? Mas se você for fazer algo que vai gerar uma árvore, que vai fazer mais coisas, aí realmente tem que ter bibliotecas, cabeçalhos e tudo lá incluso. Ok? Então, dada essa parte de definição, a parte das regras. Não tem mistério, são as regras em BNF da gramática. Não tem mistério. Certo? Isso aí. Ok? Para cada regra, agora aqui é que vem a diferença. Ok? Uma regra lá no analisador sintático, ela acaba você tentando levar o analisador sintático no momento que depois eu reduzir para aquela regra, de alguma forma, né? Quando eu vou reduzindo é que eu vou chegando no topo, na tentativa de chegar no símbolo inicial. Ok? Para cada regra que eu colocar, expressão igual a expressão, operador termo, declaração igual a declaração ou if declaração, qual da regra desse tipo, certo? Eu vou associar uma ação. E essa ação, ela é executada toda vez que uma redução na regra ocorrer. Então, ações são código em C, é um bloco de código em C, pode ser qualquer coisa lá do bloco em C. Ah, professor, posso chamar um código lá que cria um socket e baixa uma página da internet? Pode. É loucura, não tem nada a ver com geração do compilador, né? Mas pode. Não tem problema não. Certo? Então a ação são códigos em C que é executado toda vez que o analisador LR1 realiza uma redução na regra associada. Lembre-se que uma das ações lá do analisador LR1 é redução. Toda vez que eu faço uma redução por uma regra, eu tiro lá o lado esquerdo da pilha, né? Deixo um estado visível, coloco o lado direito da redução
da regra de dedução, e vou para o estado ir para, né? Para o estado parte da tabela GoTo. Isso tudo ele já faz sempre. Mas além de fazer isso tudo, ele pode chamar um código em C para executar. E esse código em C pode fazer qualquer coisa. Então, em teoria, esse código pode ser qualquer coisa. Certo? Mas o que é que ocorre na prática? Construir a árvore sintática. Ou qualquer outra representação intermediária que deva ser encaminhada para as seções posteriores do compilador. Agora tem um problema nessa definição de regras. Qual é o problema? Nós não temos esse símbolo que a gente costuma usar quando eu vou botar lá a expressão, eu boto isso aqui, né? Ó. Expressão, OP, termo. Eu faço esse tipo de coisa. Depois não está. Né? Ok? Eu não tenho esse símbolo aqui no teclado, né? E eu tenho que botar isso no arquivo de texto. Aí o que é que eu faço? No lugar desse símbolo eu uso o dois pontos. Ok? Então ficaria expressão, dois pontos, expressão, vamos lá. Mas vamos ver o exemplo disso aí, né? E outra coisa, a regra eu tenho que saber quando ela termina. Aí eu coloco um ponto e vírgula. Espaço em branco é desconsiderado. Ok? Porque espaço em branco para mim não existe. O analisador léxico já tratou de alguma forma. Ok? Então isso são as regras. Aí por último, as rotinas auxiliares. Certo? Aqui eu botei declarações, né? Mas acho que as declarações fica melhor mesmo lá na parte de definições. Eu botaria mais as implementações, né? Que seria correto. Implementações de funções. Então, nessa última parte, depois das regras, eu coloco o código que o desenvolvedor optou por não incluir um cabeçalho, que eu podia ter incluído nas definições, né? Mas são códigos lá que eu vou usar com mais... Em geral, é código que eu vou chamar numa das ações. Eu não quero botar em cabeçalho, certo? Mas, mesmo assim, se eu só vou usar o analisador sintático em outro programa, essa seção pode ser vazia. E aí eu não preciso botar o segundo símbolo de percentil, né? E lembrando que comentários no estilo C, que é esse comentário aqui, né? Ou barra, né? Esses comentários são permitidos. Se você quiser explicar alguma coisa, tudo mais. Ok? Então lembrando, declaração, regra, rotinas. As 3 seções do arquivo ACC. Vamos lá? Olha essa gramática aqui. Nós vimos essa gramática em vários exemplos, não vimos? Em vários exemplos foram construídos autômatos. Foi construído o autômato LR0 para essa gramática. Foi construído o autômato LR1. Eu acho que foi construído o autômato, não construído, né? Mas mostrando como é que fica o LALR1, certo? Que é muito parecido com o LR0, né? Mas com aqueles estados lá de verificação à frente, dentro de cada item. Então é uma gramática que a gente viu há muito tempo. Vamos botar essa gramática no IACC. É uma gramática até um pouco sem graça, porque só tem 2 regras, né? Mas é suficiente para a gente ver o funcionamento básico. Ok? Agora é o seguinte. Será que eu preciso usar o lex nessa gramática para criar um analisador léxico, a varredura? Só existem 3 marcas. Só existem 3. Abre parênteses, azinho e fecha parênteses. Então eu não vou usar o lex para reconhecer 3 marcas, né? Eu vou simplesmente botar lá um código com a função getToken que retorna parênteses, azinho ou fecha parênteses. Qualquer outro símbolo não faz parte dessa gramática, né? Das linguagens geradas por essa gramática. Então não precisa tratar. Porque se aparecer um número, não faz parte. Certo? Então lá a gente vai fazer manualmente só para ficar mais simples. Para a gente poder focar no IACC.
Indo adiante, esse arquivo aqui, onde está esse arquivo? Está lá no repositório, eu acho. Vamos ver se está. Voltar aqui para o navegador. Eu acho que vocês estão vendo, né? Compiladores. SRC. IACC. Parênteses. Tá aí. Parênteses.i. Tá aqui o caminho, né? Ok? Aqui ele tá bem comentado aqui, né? Explicando aqui direitinho, né? Então se você quiser ler e tal, quiser até baixar rodar aí, não tem problema. Agora vamos lá no slide que dá pra gente ver. Vamos explicar parte por parte. Certo? Essa primeira parte aqui, ó, que vem antes, né, tem as definições. Eu coloco entre esses dois símbolos aqui, que é estranho, porque não é o mesmo símbolo, né? Eu imaginei que, eu sempre achei que o melhor seria fazer assim, né? Mas não. É percentil, abre chaves, percentil, fecha chaves. Esse código aqui, ele é totalmente copiado lá para o código que vai ser gerado para o ytab.c. E esse aqui é código em C. Olha o que é que eu botei. 2 include e 2 protótipos aí de função. Tudo bem? Quais são essas funções? Eu vou criar... Opa! What happened? Vitor Jerônimo deve ter caído. Tá voltando, né? Ok, eu acredito que... Pronto, conseguiu voltar a participar. Perfeito, vamos voltar lá. Olha só. Aqui são duas funçõezinhas, o YYlex e o YYerro, né? Essa de erro é só para imprimir uma mensagem. Essa lex aqui, eu poderia pegar do lex, gerar o arquivo lex e ao compilar, unir tudo, né? Ok? Mas eu não vou fazer isso para a gente não usar o lex, a gente já viu, mas para ficar focado no IACC. Mas o importante é que entre esses dois símbolos, tudo aí vai ser copiado e colado lá. Não vai ser nenhum processamento nem nada. Certo? Tudo bem? Então, essa é a seção de definição. Ainda dentro da seção de definição, olha o que é que eu vou ter aqui. Percentil token. Né? Eu vou listar todos os tokens que eu vou esperar que essa função aqui retorne toda vez que eu chamar ela. Então essa função vai ter que retornar ou lparam, ou rparam, ou liroa. Liroa é o azinho, né? Ok? Então, basicamente são isso aí. Certo? Porque é o que a minha linguagem tem. Por debaixo do pano ele bota um númerozinho em cada um desses, né? Mas para não ficar escrevendo número direto, a gente usa essa token aqui, que fica o nome do token, da marca, né? O que é que o IACC vai fazer ao processar isso? Isso vai ser jogado no ytab.h. Várias diretivas define definindo cada uma delas. E aqui fecha, finaliza aí a seção de definição. Agora vamos para a seção de regras? Vamos. Essa seção de regras está muito simples. Lembra que eram essas duas regras aqui, ó? Né? Que eu posso escrever elas assim, ó. Barra não, né? O ou, né? Olha só. Daqui o azão. Certo? Eu não posso usar a setinha, então eu uso 2 pontos. Left param a right param ou little a.
Eu podia botar o ponto e vírgula aqui. Mas para ficar correto, assim, mais claro, eu boto o ponto e vírgula aqui no final. Então, aquela regra é exatamente o que está sendo colocado aqui numa notação diferente. Ok? Agora vamos ver por que eu coloco uma por linha. Né? Por que eu não botei o barra little a aqui, né? Por que eu não fiz isso? Olha, gente. Associado com cada regra tem um bloco de código. Você está vendo aqui, ó? Então, associada à regra azão, left param, azão, right param, vai ter associada esse bloco de código. E só ele. Quando por alguma razão na pilha tiver isso aqui, e com os estados, né? Tem os estados e sofrer uma redução para isso aqui, além daquela mudança na pilha, atualização igual para, esse código aqui do lado vai ser executado. E esse código eu botei a cor mais simples possível, né? Qual foi a cor mais simples possível? Simplesmente jogar a mensagem que está fazendo a redução. Ok? A mesma coisa na última regra, né? Fazendo redução por azão por azão. Então é somente isso. Eu poderia colocar qualquer código C válido aí dentro. Qualquer código C. Se eu quisesse fazer uma animação, uma representação gráfica lá, usar o Qt, o GTK ou qualquer coisa no Windows, para representar lá um desenho, poderia botar aí dentro. Sendo em C e sendo código compilado em C, poderia colocar. Ok? Então minha regra, como são apenas duas regras, ficou isso aí. Muito simples, né? Nós vamos ver outra gramática mais complicada daqui a pouco. E a gente vai ver mais casos aí de como representar isso aí. Indo adiante, eu tenho essas rotinas auxiliares. Certo? Eu não vou incluir esse asanador sintático em outras partes do código. Em outro código, em outro programa. Que poderia ser o caso, né? Eu vou querer que ele rode por conta própria. Aí o que é que eu faço? Eu boto uma função main. Mas o que é que essa função main faz? Ela simplesmente chama essa função YYPass. O que é que a função YYPass faz? Ela faz isso. Bota a entrada lá em um canto, inicializa a pilha e dispara o algoritmo, consultando uma tabela que vai ser gerada. Então essa função ela é gerada a partir das regras acima. Ok? Perfeito. E o que foi que eu fiz também? Como são poucos tokens, né? Eu não usei o Lex. Eu criei essa função YYLex, lembrando que lá em cima na definição eu botei o protótipo dela, uma função que retorna um inteiro. E o que essa função faz? Né? Primeira coisa, enquanto for espaço em branco, prossegue, né? Fica consumindo espaço em branco, não importa. Certo? Então eu posso botar qualquer... Ah, professor, podia... Eu não verifiquei espaço em branco entre os parênteses, né? Aí seria uma cor que o Lex seria ajudado. Mas que exemplo inicial, né? Depois fica exercício aí para vocês. Ok? Então, enquanto for espaço em branco, ele pula. Se o caractere for abre parênteses, retorna L param. Se for fecha parênteses, retorna R param. Se for azinho, retorna little a. Certo? E se for nova linha, retorna zero. O zero é como se retornasse isso aqui, ó. Que é aquele caractere que finaliza que indica o fim da entrada. Então, para esse cara aqui, o fim da entrada é o nova linha. Tudo bem? E eu tenho aqui um YY erro, que é simplesmente pega uma mensagem que eu imprimo e diz aí, erro. Bom, isso aqui você pode até recortar e colar várias vezes aí e usar
como exemplo. Ok? Então, esse código que está lá no repositório, ele vai fazer, em teoria, o quê? Ele vai, dado a entrada que é algo assim, ou assim, ou assim, né? Também pode ser só o A? Pode. Ele vai mostrando as reduções, que ele vai imprimir as mensagens de redução que o analisador sintático faz, né? Vamos adiante? Geração da tabela. O que é que eu faço? Eu faço y e acc parênteses e depois faço a compilação, né, do programinha. Esse programinha vai compilar porque eu coloquei uma main lá nas rotinas auxiliares. Depois, se eu executar esse comando e botar uma entrada qualquer, ele vai dizer, ó, fazendo redução de Azinho para A, fazendo redução de Azão entre parênteses para A e fazendo a redução de Azão entre parênteses para A. Se vocês verem, é justamente o inverso da, como é que de derivação mais à direita. Aí não tem muita graça, porque só tem um símbolo, né? Mas eu chego no símbolo inicial e eu reconheço a entrada. Vamos fazer isso? Vamos lá. Eu acredito que esteja dando para ver aí o que eu estou digitando. Onde é que é? SRC, parênteses, né? SRC e ACC, parênteses, e ACC, parênteses. Só para ninguém achar que eu estou... Tá aqui, né? Todo o códigozinho. Só que aqui eu comentei para vocês um dia. Tem muito comentário aí, né? Não precisa... eu já expliquei. São basicamente o que eu já expliquei, né? Se eu fizer IACC, ó, mostrando o que é que tem no diretório. Só tá lá o parênteses.y, né? IACC. Primeira coisa que ele notou. Ele não jogou nenhuma mensagem, né? Nós vamos ver mais para frente que se tiver problemas na gramática ele joga mensagem. Mas ele não jogou, né? Vamos ver o que foi gerado? Dá um ls aqui. ytab.c. Tem muito código aí que nós não... É o código gerado. Não, comentário aí dizendo, ó, que é um Bison, né? Ó, ele diz aqui que é um LARR, né? Implementado pelo Richard Stallman, certo? E aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi o que eu tinha botado lá na parte de definições, ó. Ele simplesmente recolou e colou aqui. Eu acredito que se a gente formar um pouquinho, ó, aqui, ó, as marcas, né, os tokens que eu defini. E aí ele tem uma parte de código enorme que é simplesmente para lidar com a tabela, né? E lá no final, daqui minha função, até meus comentários ele trouxe, né? Ó, minha função main, o meu analisador léxico e minha mensagem de erro. Ok? Professor, se eu tivesse errado alguma cor na main, alguma coisa, ele não avisa de fato, não. Ele só vai avisar agora quando eu for compilar. Eu botei -O, parênteses. Compilou, né? Só isso aqui. Pronto. Reduz Azinho para Azão. E abre parênteses Azão, fecha parênteses para o A maior, o Azão também, né? Se eu botar só Azinho, só vai ter uma redução. Se eu botar 4, 1, 2, 3, 4.
É muito simples, né, gente? Porque essa gramática é uma gramática muito simples. Opa! Não é A. 1, 2, 3, 4. Tem que ser Azinho, né? Porque ele dá um erro de sintaxe. Porque realmente o Azão não é terminal. Aí vamos ver agora. Pronto, aí. Tudo bem? E esse fazendo a redução é um código que eu forneci, né? Ó. Tem os dois printf. Ok? Então, tá aí o exemplo mais básico, né? Ó, que podia existir, né? Na fase. No mais básico não. É quase um hello world aí do IACC. Certo? Só uns detalhes aí. Ó. Nós criamos os tokens LParam. RParam. Eu estou notando aqui que eu botei M, mas é para ser N. Mas vocês entendem o que é, né? Como é que é? Parênteses. Né? Eu devia ter. Tá, enfim. Ok? Mas vocês estão entendendo que eu abro e fecho parênteses. Ok? Criamos os tokens LParam, RParam e LIROA. Mas para os símbolos de único caractere, né? Se é só um caractere aquele símbolo, se eu nunca vou ter que criar uma expressão regular, como é no caso do identificador, do número, eu posso meter esse caractere diretamente na regra. Certo? Então, lá naquela parte de regra, se eu tivesse escrito isso daqui, tá valendo. Entendeu? Só que eu coloco entre aspas. Então, operador, o mais, o menos, aqueles acordos mais simples, eu posso colocar lá e ele já meio que internamente trata, né? Agora, para cenários mais complexos, como identificador, que é letra seguido de número ou letra, né? O underline, números, que é dígito seguido de sei quantos outros dígitos, né? Aí você tem que criar token, porque isso aí vai ter que ser lá no analisador Lex tratar disso aí. Tudo bem? Ok. Opções no IACC. Se quisermos que as funções geradas pelo IACC e outras definições, como as marcas, né, estejam disponíveis em um cabeçalho, eu tenho que botar a opção "-d". Olha, eu posso voltar lá. Veja o que é que foi criado aqui. Ó. Tem o executável que eu compilei e o y.tab.c, né? Se eu quisesse usar, em vez de colocar uma main, né, dar uma maneira que qualquer outro programa possa chamar a função ypasse, né? Eu teria que fazer isso aqui, ó, yacc -d parêntese ponto y. Ele gera de novo, né, o ytab.c, mas ele gera também o ytab.h. Né? Que é bem menor. Por quê? Porque ele só vai pegar as definições, né? Os tokens, né? É bem menor. Mas só, e claro, ele vai botar aqui o protótipo dessa função aqui, né? Que é o ypasse. Tudo bem? Beleza. Agora, essa é importante, né? Mas o mais interessante, eu acho, que é essa opção "-v". Olha só. Eu não desenhei o autômato lá sei quantas vezes para vocês verem. Certo? O IACC permite desenhar. Desenhar não, né? Porque é difícil desenhar em texto, né? Ele poderia fazer um ASCII, né? Uma ASCII art, né? Alguma coisa do tipo. Mas fica difícil, né, gente? Então o que ele faz? Ele faz uma descrição textual do autômato. O código em C, em teoria, já é uma descrição textual do autômato. Mas só que você vasculhar aqui dali é um pouco complicado, né? Então ele faz um arquivo chamado y.output, certo? Em que todos aqueles estados que têm apenas os itens de núcleo, né, são os estados que não são gerados,
Não, na verdade, os itens. Os estados contêm apenas os itens de núcleo. Aqueles itens que são de fechamento, ele não coloca porque ele não são importantes para a estrutura, né? Para ficar mais compacto. Ok? E as transições indicam as ações do organizador, shift ou reduce, e o conteúdo da tabela e para. Ok? O problema, deixa eu ver qual é o problema. Não tem problema não. Ele diz para comparar com o da figura 5.9. O 5.9, gente, ele é o autômato LALR1 para essa gramática dos parênteses. Deve ter aqui algum slide que nós estamos. Eu estou no 52, né? Só para a gente mostrar aí para vocês. É esse aqui, né? É esse aqui. Deixa eu ver aqui se está certo. 5.9. Então, esse autômato aí, que está no slide 41, de alguma forma, vai estar representado naquele arquivo y.output quando eu passo o parâmetro "-v". Vamos deixar ele aqui na tela e vamos ver se de alguma forma nós conseguimos achar esse autômato aí. Lembrando que essa numeração de estado 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? É o que eu tô deu, não significa que o IACC obedeça, né? Ele pode chamar o estado 3 de 2 e por aí vai, isso é habilitado, né? Vamos lá gerar esse autômato aí. Né? Isso aí, IACC -v parêntese ponto y. ls, ele gerou aqui o y.output. Vamos ver o que é que tem dentro? Certo. Gramática. Ele cria aqui um símbolo accept, que é para servir como original, né? E ele representa o cifrão. Esse aqui é como se fosse o accept. É como se fosse aquele S que a gente costuma usar como símbolo inicial, né? Azinho, cifrão, end, né? Esse cifrão, para ele deixar claro que é o símbolo final, ele coloca aqui o end. Então aqui é a minha gramática, ó. Certo? Aí o que é que ele faz? Terminais. Eu tenho um terminal de finalização, que é o cifrão, né? Ele tem um terminal que ele sempre gera, que é um terminal de erro. Ok? E ele tem o terminal LParam, RParam e DIROAR. Né? E ele diz qual é o número que ele está atribuindo, né? Ele está botando o número 258, 259, 260. E ele diz qual é a regra que o cara aparece, né? E os não terminais. O accept, que é o inicial, né? Tudo bem. E o A, né? Que é o azão, né? Que ele aparece no lado esquerdo nas regras 1 e 2. É a azão derivando de 2. E no lado direito nas regras 0 e 1. Que é essa aqui, né? Então isso aqui você imagina como se fosse S leva a A e A leva outra cor. Então esse accept ele chama de S, entendeu? Só porque a gente viu que lá pela definição da ascendente você tem que ter um símbolo inicial, né? Mas ele até acertou, porque só tem um não terminal, então ele acertou que o inicial leva para o A. Ok? Os não terminais. Aí olha aqui. Estado 0. Olha esse item aqui, ó. Pontinho. Então o estado 0, pontinho A. Esse é o estado, é o item de núcleo. A gente vai ver que o nosso estado aqui, esses outros dois aqui, ó, tinha sido gerado por transições epsilon desse carazinho. Qual o item de núcleo? É esse cara. Então o estado 0, accept, que ele está chamando, que é o equivalente ao azinho, a linha, levando a pontinho A, esperando o final, né? Tá a mesma cor aqui, ó. Isso aqui tá codificado aqui, né, ó. Ah, o que é que ele diz?
Se vier, abre parênteses. Vou fazer um carrega e vou para o estado 1. Se vier um pequeno a, eu vou fazer um carrega e vou para o estado 2. Ele chamou... Esse do parênteses é que ele chamou de estado 1, né? E o outro ele chamou de do little a estado 2, né? Mas isso aí é arbitrariamente, mas está certo. Desse estado sai uma transição carrega, abre parênteses, e sai uma transição carrega azinho. Mas ainda tem uma transição, né? Porque se esse cara eu fizer uma redução por azão, né? Eu vou ter aquela tabela I para, né? Tabela GoTo, azão sendo processado vai para o estado 3. Isso seria o equivalente a essa daqui. Então o meu estado 1 ele chamou de 3. Ok? Então aí eu vou ter cada um descrevendo os estados, né? Eu acredito que deve ser, eu fiz, deu 6 estados, aqui deve ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Por que ele tem esse estado extra? Acho que algum estado de erro, alguma cor padrão. Mas o estado 0 faz sentido. O estado 1. O estado 1 é que eu vou ter esse item de núcleo aqui. A, abre parênteses, ponto, A, fecha parênteses. O meu estado 1 é o que eu estou chamando aqui de estado 2. Está aqui essa mesma situação. Em que eu espero final ou abre parênteses. Tá aí mesmo, né? Se eu pegar outro parênteses, eu fico no mesmo estado, né? Agora, se eu pegar o little a, eu vou para o estado 2. E o estado 2 é o que ele está chamando esse aqui. Que é o meu 3 aqui. Ok? Então é isso aí que você vai. E a tabela GoTo dele, o estado A, GoTo vai para o estado 4, né? Que eu acho que o estado 4 ele está nomeando esse aqui. Tudo bem? Então tá aí todo o autômato LALR1 codificado de forma textual, explicando cada transição no IACC Bison. Ok? Então aí, gente, você pode até quando fazer um exercício, se você quiser ter certeza que teu autômato está correto, tem exercício que eu acho que eu já pedi até, que pede para construir essas tabelas, né? Se eu pedir por acaso a tabela LALR1, você pode verificar botando no Bison e executando com YV. Aí você vê, não é para estar igual o número dos estados, né? Mas dá para ter uma base aí de como funciona. Ok? Vamos voltar aqui para o slide. Eu acho que é o 52, né? Pronto. Essa opção, se a gente comparar, a gente vai ver que de fato está bem semelhante aí, né, o autômato. Certo? Agora vamos ver um exemplo. Aquele do parênteses é muito básico, né, gente? Vamos ver um exemplo aí mais robusto. Olha aí outra, como é que diz? Outra gramática que nós usamos constantemente, que é as famosas expressões aritméticas. Expressão, soma, tem, blá, 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 né? Ok? Quais são as marcas? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. E número? Número seria uma expressão regular. Mas dá para reconhecer sem usar o Lex. Ok? Tudo bem? Essa gramática foi usada como exemplo em vários capítulos. Vários capítulos. Certo? Vamos adiante. Qual é o arquivo src iacc aritmética.y? Ok, isso aqui a gente viu, né? Eu vou só apagar tudo que foi gerado. Eu só preciso disso aqui, já sei como gerar os outros, né? Aritmética.
Tá ali o aritmética.y lá no começo, né? Vamos ver se é mesmo. Vamos ver agora parte por parte. Primeira coisa, definições. Não mudou muita coisa, né? Não mudou foi nada. Eu botei esse cabeçalho aqui porque é uma funçãozinha que vai me ajudar a criar meu analisador léxico de brincadeira que eu vou fazer lá embaixo. Sei? Eu só vou definir um token, number. Por quê? Porque eu vou reconhecer L-param, o parênteses que abre, o mais, o menos, a multiplicação, diretamente lá na regra, colocando entre aspas. Porque essas coisas são muito simples, não precisa eu ficar criando marca para isso. Ok? Então eu defini um token number. Aí aqui começa a regra. Como é uma gramática um pouco mais complicada, que pode ter vários não terminais, que tem vários não terminais, eu vou criar esse command aí, que é um não terminal. Esse não terminal vai ser simplesmente o símbolo inicial. Então o que eu estou dizendo ali? Que o símbolo inicial é XP, né? Command deriva XP. Ok? Não tem outra regra. Só tem XP. E qual é a ação associada a XP? Eu vou imprimir printf, um valor decimal, né? Aí vem um negócio estranho, né, professor? O que é isso aqui? Cifrão $1. Vamos voltar a explicar daqui a pouco, certo? Mas é uma pseudo-variável. Ok? Vamos primeiro mostrar as regras da gramática, depois eu volto para explicar o que é basicamente isso aí. Mas olha só para a gente já pegando o feeling. Qual é o feeling quando eu fizer a última redução da minha derivação? É imprimir o valor desse cifrão 1, né? Ok? Aí olha só. Vamos depois a gente permite imprimir o resultado, certo? Mas eu volto depois para explicar melhorzinho o que é isso aí. Vamos primeiro pegar o feeling, né? XP, eu, em vez de criar um não terminal para OP, né? Que eu poderia. Mas eu resolvi criar uma regra a mais para XP, né? Então, XP mais termo. Coloquei aqui entre aspas direto, né? Tudo bem? XP menos termo. Ok? E XP pode virar T. E ponto e vírgula são as três regras com XP do lado esquerdo. Aí, olha só. Não estou ainda dizendo que são essas pseudo variáveis, né? Mas eu só estou querendo que vocês notem isso aqui, ó. Olha só. E aqui seria só... Ah, esse cifrão, você já nota que é algo relativo a... Tá entendendo aí? Entendeu? Não, professor, não tá entendendo. Mas só para você ter o feeling. Eu vou explicar. Olha só a posição. Olha termo. Termo é termo, multiplica fator. Ou termo é fator. Olha só. Olha só. E olha a regra associada do lado, o que é que ela faz. Você já tem para uma ideia do que é, né? Ok? Mas vamos continuar. Aqui. Aqui é isso aqui, né? Olha só como é que tá aqui. Professor, o senhor está mostrando que esse cifrão 1 corresponde à posição do primeiro símbolo no lado direito de uma regra. Certo? É mais ou menos isso aí.
Aqui, cifrão 1 corresponde ao XP, que é a primeira coisa que aparece. E aqui, né? Ok? Então, essa ação é um código em C, umas variáveis mágicas aí que eu estou imaginando, que serão executadas toda vez que a redução for ocorrida. Ok? Então, você já anota, implicitamente, toda vez que eu for fazendo redução, eu vou pegando um valor do lado direito da regra, vou combinando valores e mandando para o lado esquerdo. Para o termo, né? Então, querendo ou não, só vendo isso aqui, você for ver, se você fizer uma derivação na mão e for vendo esses cálculos dessas variáveis aí do lado, você vai chegar à conclusão que eu estou calculando o valor da expressão aí. Acessando essas pseudo-variáveis. E que essas pseudo-variáveis são valores inteiros. Nesse momento aqui. Ok? Mas vamos voltar para eles depois, certo? Só fica aí com isso aí na cabeça. Adiante. A função mesmo é a mesma coisa. O que é a função lex? Y_lex? Pula espaço em branco. Certo? Se por acaso o que eu ler for um dígito, significa que eu estou começando a ler um número. Devolvo o dígito para a entrada e uso um scanf na entrada para ler um inteiro. Onde é que vai ser guardado esse inteiro? Numa variável YYLval. Ó. Onde é que está definida essa variável? Essa variável padrão já existe no ambiente do IACC. Ela representa o valor atrelado à marca. Lembra que eu disse lá no começo que marca pode ter atributos? Podia ter um lexema. Aí eu estou preenchendo esse atributo. Novamente, se for nova linha, retorna 0, que finaliza, e imprime a mensagem do erro. Ok? Então, de olho nessas variáveis aqui. Ó. O único token, número, é apresentado nas definições. Os outros terminais são inclusos diretamente na gramática, entre aspas simples. São os operadores e os parênteses. Né? Nós temos um novo símbolo inicial, command, né? Que é mais para organizar aí o LALR. Ok? Mas as ações fazem uso de que? Pseudos variáveis. Aquele negócio assim, ó. Tudo isso eu chamo de pseudo variável. Certo? Quando ocorre uma redução por uma regra, o IACC vai atribuir um valor para cada não terminal na regra. Lembre-se que quando era EXP igual a EXP mais termo, né? Imagine como EXP, como cada XPzinho, cada termo desse aqui vai ter um valor associado. Certo? E eu acesso esse valor colocando o cifrão antes. Cifrão vai ser o valor do símbolo aqui do lado esquerdo. Cifrão 1 e assim sucessivamente é de acordo com a posição do símbolo na entrada no lado direito. Por padrão, esse valor é um inteiro. Mas poderia ser qualquer coisa. Qualquer coisa, professor, qualquer coisa. Podia ser ponteiro. Podia ser uma estrutura, um ponteiro para uma estrutura. Representando o que, professor? Os nós da árvore de análise sintática que eu vou estar construindo. Entendeu? Então eu posso botar nas ações, toda vez que tiver uma redução, criar um nó da árvore e preencher com os filhos. Eu posso fazer isso. Ok? O IACC, além daquelas duas pilhas, da pilha que tem os estados e os símbolos, e não é pilha, né? A entrada, além da pilha da entrada, ele mantém
uma pilha de valores paralela à pilha dos símbolos dos estados. E ele vai empilhando esses valores. Justamente porque quando tiver uma redução, ele tem acesso aos últimos valores para fazer aquele tratamento. Ok? Certo? Então considere, olha aí. EXP deriva EXP mais T. O símbolo cifrão indica um valor da pilha de valores. O símbolo cifrão representa o símbolo à esquerda na área gramatical. Esse cara é aqui. Cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3 indicam os valores dos símbolos na primeira, segunda e terceira posição do lado direito, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. O mais não tem valor. Né? Ele indica essa ação que eu estou fazendo aqui. Entendeu? No caso, não existe valor para o símbolo mais, né? Uma marca terminal. Nem sempre assim, um terminal pode ter valor, né? O terminal número pode ter o valor do fato do número. Mas aqui no mais ele só está indicando qual é a ação que eu tenho que fazer com os valores dos outros símbolos. Neste exemplo, estamos afirmando que o valor da expressão que está lá na pilha, após a redução, é igual à soma do valor da expressão do lado direito e termo. É o que eu estou mostrando aí. Eu vou ter uma expressão aí, vou ter um termo. Quando eu fizer essa redução de expressão mais termo para apenas expressão, o valor da pseudo-variável desse cara vai ser a soma dos valores das outras pseudo-variáveis. Ok? É isso aí. Agora, olha aqui. Aqui nesse caso só tinha um não terminal ou um terminal sem valor, que era o mais. Agora esse cara aqui, ó. Fator igual a número. Nesse caso, número é um terminal, com valor cifrão 1. De onde é que vai vir o valor de número? Quem vai ter que preencher é o analisador léxico. E como é que ele preenche? Preenchendo a variável YYLVAL. Essa variável ela é compartilhada entre o analisador léxico e o analisador sintático. Então, toda vez que o analisador léxico for retornar uma marca number, ele tem que ter antes preenchido o valor de number para YYLVAL. Então, deve ser uma variável global compartilhada entre o analisador léxico e sintático. Se a gente for ver aqui, olha onde é que eu estou preenchendo aqui. É? Eu estou preenchendo com a representação, com o lexema do número. Ok? Certo. Você pode considerar que YYLVAL seria o lexema ou um outro atributo da marca. Tudo bem? Adelante. Eu tenho as rotinas auxiliares AMEN, que vai ativar YYPass, não tem nenhuma novidade. Implicitamente, YYPass invoca uma função YYLex, que pode ter sido criada pelo Lex, no nosso caso não. A gente simplesmente definiu uma lá simplesinha, para não usar o Lex. No exemplo, ela foi feita manualmente. E vale observar que quando eu reconheço o número, eu preencho lá YYLVAL com o lexema do número. Nós temos também a função YYErro, apenas aqui na mensagem de erro, como a gente sempre fez. Ok? Adiante. Bem, se eu fizer isso aqui, e ACC aritmética ponto y menos o aritmética, vamos ver, não deu erro. GCC y.tab
Que diabo é isso que eu fiz? Eu misturei totalmente. Já quis compilar e coisar ao mesmo tempo. Não tensiono. Pronto. Agora sim o Y tá ponto C, né? Pronto. E agora? Ah, eu tinha feito a mudança. Vamos desfazer essa mudança aqui no texto? Ah, abriu o binário. Será que eu posso comentar isso aqui? Eu vou voltar para explicar o que é isso aqui, certo? Onde é? Eu quero mostrar primeiro o comportamento natural, né? Como é que seria? Salvar aqui. Pronto. Se ele já tinha mudado o que eu tinha feito, vai mais adiante. Agora pronto, agora sim. Ele só aparece isso aí, né? Aí se eu botar 1 mais 2, 3. O que foi que ele fez? Ele foi aplicando essas regras. Ele com certeza fez uma derivação, uma redução. Fator vira número. Que aí ele transferiu isso aqui, né? Por fator. Fator deve ter virado um termo. E expressão eventualmente ficou termo mais termo. Como é termo mais termo, somos aqui. Então tudo isso foi sendo aplicado. Né? E eu tenho. Eu não botei. Botei, tá ali o parênteses, né? Deixa eu ver se dá certo. 1 mais 2 vezes 3. Isso é para dar 9. Ó, deu 9. Então isso está funcionando perfeitamente, né? Assim, a questão da como é que diz? Do cálculo dos valores, das ações e tudo mais. A gente podia, só a critério de curiosidade, certo? Existe essa gramática aqui, ó. Esse arquivo é a mesma gramática. Só que olha como é que ele está. Eu só deixei as regras. E o token. Não botei mais nenhuma função. Por que isso, professor? Porque eu vou querer gerar o autômato. Para a gente ver, só ver o autômato. Lembrando que são 4 não terminais, né? Comando, XP, termo e fator. Vamos ver qual o tamanho, quantos status fica esse autômato, se eu fosse criar aquele LALR1. Certo? Vamos ver. Aritmética simplificada. Ele vai gerar o arquivo y.output. Vamos abrir esse arquivo y.output. A gramática, ó. Aí ele numera cada uma das regras, né, ó. Certo? Tá igualzinho, né? Terminais, aí tem o fim de entrada, abre parênteses, fecha parênteses, multiplicação, né? E o número, né? Ó. Erro. Os não terminais e onde eles aparecem em cada regra, né? Ó. O XP aparece na esquerda nas regras 2, 3 e 4 e na direita nas regras 1, 2, 3 e 8. 1, 2, 3. E 8, que seria entre parênteses, né? Ok? O estado 0. Vamos só ver quantos estados se cria? O autômato LR1. 5, 6, 13. Olha, 15 estados, viu? 15 estados. Ok? Lá no começo,
O primeiro é processar o command, aí vai ter um shift se for um número ou se for um abre parênteses. E um go to para cada um dos outros terminais, né? Então isso daqui, se você for ver as técnicas que a gente mostrou na aula passada, e for construir o autômato LALR1, para essa gramática aqui, né, vão dar 15 estados aí, né? A gente notou que o máximo que a gente fez foi quando era LR1, deu 9 estados, né? E já dá uma trabalhadeira danada, né? Porque então podia ser só uma prova, né, gente? Olha essa gramática aí da aritmética, faça aí o autômato LLR1, né? Ok? Talvez algumas pessoas fossem até instalar o IACC no celular para tentar fazer na hora, né? Mas dá trabalho, por isso é que tem o IACC para fazer. Isso para uma gramática simples, 15 estados, né? Imagina você pegar uma gramática completa de uma linguagem, uma Java da vida, de um Python, né? Dá muito estado, né? Por isso tem que ser automatizado mesmo a criação, né, gente? Ok? Isso aqui explicando, né? Ó, teremos o arquivo com o autômato LR1. A gente tirou as ações e rotinas para o arquivo, aquele y.output ficar bem conciso, né? Para já aquele arquivo a gente só precisa das regras, né? Certo? Eu acredito que ficou mais fácil ver lá. Você pode, tudo bem, fazer na mão não, você pode talvez depois ir, dado aquela descrição, tentar desenhar o autômato. Só para você ver como faz sentido, né? Ok? Aí olha só. Se eu adicionar na seção definições de qualquer arquivo IACC isso daqui, e se eu colocar em algum lugar dentro da main, seja a main que eu estou definindo ou de um programa que vai usar, isso daqui, certo? Eu vou conseguir depurar a execução do analisador sintático. Olha só, eu tinha feito isso por aritmética. Coloca aqui define debug 1 e lá na main coloco externe y.debug e coloco o valor para ser 1. Se eu fechar e salvar, eu acho que eu não preciso botar nenhum parâmetro especial. GCC. Vamos ver? Aí, ó, aqui ele já bota uma mensagem de inicialização. Ó. Inicializando a análise. Estado 0. Aí ele chama o getToken. Aí se eu botar 1. Opa, não, peraí. Eu tenho que... somente 1 dá certo, né, gente? Porque expressão vira termo, termo vira fator e fator vira número. Certo? Aí o que eu fiz? Botei só 1, recebeu um token number. Aí eu carrego o token number. Entrei no estado 1. No estado 1 eu vou reduzir pela regra 7. Né? Que é transformar aqui, se eu não me engano, o número em fator. Certo? Eu teria que ter... Deixa eu ver aqui o y output. Que é da mesma gramática, né? A regra 7 é fator número, né? Ó. Então aqui quando ele reduziu pela regra 7, fator número. Reduziu, voltou para o estado 0. No estado 0, tendo fator, ele vai para o goTo estado 6. Deixa eu ver. Estado 0, fator, goTo estado 6. goTo estado 6. E aí ele vai.
Fator vai virar termo. Termo vira expressão. Expressão vai chegar a comando. A entrada vai estar vazia. Ação de aceitação. A cadeia faz parte. Então, tudo aquilo que a gente faz manualmente, botando aquelas duas tabelinhas, tudo aquilo ali ele consegue representar aqui para o LALR, né? Óbvio que a gente vê que acaba sendo muita coisa. Se eu botar 1 mais 2, né? Aí vai ter muita coisa. Ele vai ter que. Primeira coisa, ele não vai reconhecer, ele reconhece como um número, fator, termo. Aí no outro, o termo vira expressão, bem aqui. O mais reconhece o outro como número, que vira fator e vira número. Aí finalmente ele vai reduzir por expressão mais termo. Vira expressão. Tem muita informação, mas é exatamente aquelas etapas que a gente faz na derivação. Ok? Ele consegue mostrar perfeitamente, né? Ok? Tudo bem, gente? Tem mais um pouquinho ainda que eu quero mostrar do IACC, mas eu vou deixar para a aula que vem. Opa, várias pessoas falaram aqui. Qual é o GitHub do senhor? Parênteses. Ih, rapaz, desculpa, eu só estou vendo agora. Tem um áudiozinho aí do seu lado ficando cada vez mais alto. Eu não sei se era o ventilador, mas eu espero que depois, quando eu terminar a gravação, eu vou dar uma olhada aqui, ok? Então, gente, é isso aí. A aula que vem a gente termina essa parte aí do IACC. Não tem muito mais coisa, certo? Eu vou falar um pouco do IACC para a linguagem Tiny, certo? E aí termina a análise ascendente. E já começa, se der tempo, a análise semântica, certo? Isso daí já finalizaria talvez o que eu acho que era acho que a gente até passou do assunto da primeira prova, né? Mas vou passar novamente atividades. Então vai ter atividades agora dessa parte final da análise ascendente e do IACC. Ok? Eu vou finalizar a gravação agora. Certo?